Boa tarde, bom dia, tudo bem? Boa noite. Sempre falo isso, nunca lembro que tem que falar essa saudação, não. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre atletismo, matéria muito rápida, muito simples. Eu vou dividir essa matéria em duas aulas, para a gente conseguir ter um outro tema também no quarto bimestre, beleza? O atletismo, ele é um dos esportes, um dos esportes mais antigos que tem no mundo, né? Há relatos, né, como botei aqui no slide, que o atletismo ele está presente na humanidade desde 5 mil anos atrás, né, até hoje, porque historiadores conseguiram observar práticas parecidas com o que nós temos hoje e idênticas ao que nós temos hoje há 5 mil anos atrás, partindo do Egito, China e depois na Grécia, onde nós todos conhecemos, lá de onde inicia a tocha olímpica, lá tem aquela mitologia toda ali do Olimpo, enfim. Então é um esporte bastante importante, né, que o Brasil ele não é um dos piores, mas também não é o melhor, mas tem muita gente se esforçando para alcançar suas metas aí. Já fomos campeões olímpicos em algumas modalidades, né, mas estamos atrás de grandes potências ainda, mas pelo pouco investimento que nós temos, nossos atletas são excelentes, né. Vamos dar início aqui, então nós vamos falar sobre dois tipos de provas, né? As provas de campo e a prova de pista. E junto com essa prova de pista aqui, de repente eu coloco também uma prova combinada, o decathlon, para a gente entender quais são as provas que acontecem numa prova combinada, né? Pode ser o triatlon, o decathlon, mas sobre provas oficiais, somente o decathlon, tá? Para adultos, né? Mas eu posso comentar também sobre triatlon, outras formas de combinação, beleza? Então nós temos provas de campo e prova de pista. Hoje nós vamos falar sobre as provas de campo. Quais são elas? Salto com vara, salto em altura, salto em distância ou salto triplo. Beleza? A gente pode resumir isso, são os saltos em si e os arremessos. Desculpa, o arremesso e os lançamentos. Está no próximo slide aqui, ó. Beleza? Eu não coloquei a definição aqui para vocês escutarem minha voz e anotarem. Beleza? Vamos lá, pessoal. Salto com vara, pessoal. É bem simples, porém tem um elemento ali, né? Tem um elemento que é a vara que os atletas correm, né? Eles correm com a vara numa distância razoável para conseguir uma velocidade boa. Eles encaixam a vara num dispositivo que faz com que eles se impulsionem para frente e para o alto, tentando, o objetivo desse salto, a maioria dos saltos aqui, né, de 2 saltos aqui, é passar o sarrafo. O sarrafo é uma determinada altura que, com a vara você vai muito mais alto, obviamente, que te impulsiona para alcançar o sarrafo, aliás, ultrapassar o sarrafo, né? Existe a corrida de aproximação, que ele vai aproximando, o atleta vai se aproximando com a vara e depois acontece um encaixe no dispositivo para dar um impulso para cima e logo após ele ultrapassa o sarrafo caindo num colchão. Perfeito? Esse é o modelo simples para quem não erra, né? Para quem acerta. Beleza? Inclusive o salto com vara eu botei em primeiro porque nós fomos campeões olímpicos em 2016 aqui no Rio de Janeiro. Perfeito? Outro tipo de salto que nós temos também que vencer o sarrafo, que é o salto em altura. Beleza? O salto em altura acontece também a corrida de aproximação, igual ao salto com vara, porém eles não têm a vara para utilizar para ganhar um impulso em si. Beleza? O atleta vai correr e vai tentar ganhar o sarrafo. Ganhar o sarrafo que eu falo é vencer a altura do sarrafo, passar por cima do sarrafo sem derrubar ele. Certo? Essa é a dinâmica do salto com vara e com o salto com altura. Tem a corrida de aproximação, o salto com vara, ele usa a vara para se impulsionar para cima e para frente, para ultrapassar o sarrafo. Porém, o salto à altura não. O salto à altura ele vai só usar as técnicas, né, do salto com altura e também o impulso do seu próprio corpo. Beleza? Então essa é a diferença. Salto em altura, impulso do próprio corpo. Salto com vara, utiliza a vara
para conseguir alcançar alturas bem maiores, né? Beleza? Então, ó, nós temos esses dois saltos, que ele tem a ver com a altura, né? Com a distância que você consegue colocar para cima, né? No sentido vertical. E o salto em distância e o salto triplo. Esses dois saltos são diferentes do salto em altura com vara. Por quê? É uma distância horizontal que eles vão medir, não uma distância vertical. Então, salto em altura e salto com vara, distância vertical. E o salto em distância e o salto triplo é horizontal. Perfeito? Vamos lá. O salto em distância, pessoal, também tem aquela corrida, né? A corrida que eles fazem de velocidade máxima para conseguir alcançar a placa de impulsão, né? Então eles correm. A dinâmica é o seguinte: o atleta se prepara, quando o juiz apita lá, ele dá permissão, o atleta vai correr. O máximo que ele conseguir. Até determinado ponto, que se chama ali a placa de impulsão ali, algumas outras eles chamam de tábua de impulsão, então não tem problema não. Daquela tábua ali para trás ele pode encostar, à frente ele queimou o salto, perfeito? Então ele vai pisar na tábua de impulsão ou na placa de impulsão e vai tentar cair o mais longe possível da delimitação que está próxima ali da tábua de impulsão, beleza? Caindo com os dois pés numa caixa de areia. Beleza? Então é simples. Salto de distância, você vai ganhar uma distância horizontal. Perfeito? Não podendo colocar os seus pés ou apoiar os seus pés depois da delimitação que é próxima ali da tábua de impulsão. Perfeito? O salto triplo, o atleta dá 2 passos depois da placa de impulsão. Beleza? Um exemplo. Também em horizontal. Eu vou correndo, chego na placa de impulsão, na tábua de impulsão, piso nela para dar um impulso e com o mesmo pé que eu pisei na placa ou na tábua, eu dou mais um passo no chão, dando tipo como se fosse um coice no chão assim, para ganhar mais distância ainda. E depois eu dou com outro pé, com a outra perna, com outro pé, né? E depois eu caio na caixa de areia. Então são 3 passos, porém 2 passos depois da tábua de impulsão. Perfeito? Qual a diferença deles dois? É que um tem os 2 pés... Caramba! Um tem os 2 pés... Desculpa pelo barulho, pessoal. Um tem os dois passos depois da tábua de impulsão e o salto em distância não. Beleza? O salto triplo. Por que triplo? Porque um passo na tábua de impulsão, o outro passo com a mesma perna, depois um outro impulso final com a perna contrária, para cair depois na caixa de areia. Simples, esse é o salto triplo. Beleza? Falamos do salto. Agora vocês querem anotar? Vocês vão ter que voltar a minha aula, ouvir minha voz e anotar o que vocês entenderam para a gente corrigir na nossa aula ao vivo. As próximas provas de campo. Me enrolei agora, né, para falar. Nós estamos falando dos lançamentos e do arremesso. Beleza? Arremesso é só um, que é o arremesso de peso, né? Só esse e não tem mais o que se falar. Beleza? O arremesso de peso, pessoal, é aquele que não tem muito mistério, ele vai ficar em uma marca delimitada próximo do ele vai ficar numa área de arremesso, né, que é uma área redondinha assim. Ele vai botar o peso próximo ali do pescoço dele assim. Já viram essa técnica que eles usam? Então, e vai fazer aquele giro para conseguir jogar o peso mais longe possível em uma área determinada. Beleza? Quem fizer a distância mais distante da zona ali de arremesso, obviamente vai ganhar a competição. Beleza? Eles giram e arremessam. O peso é que é uma bola redondinha assim. Eu falei bola redondinha porque tem a bola oval do futebol americano. Então tem essa diferença aí. Perfeito? Lançamento de disco, pessoal. O lançamento de disco, ele parece um pouco com o lançamento o arremesso de peso e o lançamento de martelo, porque eles ficam num local restrito para fazer o lançamento, né? Bem pequeno assim.
O lançamento de disco é um disco mesmo, né, que o atleta ele coloca a mão aberta assim no disco e gira com o braço aberto. Ele faz aquele giro e lança o disco. Mesma dinâmica do arremesso de peso, beleza? Perfeito? Então é a mesma coisa. Na competição eles usam 3 tentativas para arremessar, vale a que for mais longe. A que for mais longe conta como o seu melhor lançamento, conta como sua pontuação, beleza? Então esse é o lançamento de disco. O lançamento de martelo, pessoal, martelo é uma haste, tem uma haste de... Tem uma haste e tem uma bola de ferro na ponta, né? Aí eles seguram aquela haste ali, eles giram com os 2 braços juntos, né? Sabe o que parece quando a gente era criança, ou vocês eram crianças, vocês pegavam a mão do coleguinha, os dois, assim, as 2 mãos e ficavam girando, os dois? Não sei se vocês já fizeram isso. Eu nunca fiz não, mas já vi alguém fazendo aí pelos colégios, aí, enfim. É parecido com isso, que ele vai girar também um círculo entre ele assim mesmo e vai lançar o mais longe possível. Simples, não tem o que se falar muito disso. Vocês devem fazer a pesquisa, que já é o próximo tema aqui do nossa aula, para saber como é que funciona, qual é a imagem do lançamento de martelo, lançamento de disco, lançamento o arremesso de peso. E nós temos um outro, que é o lançamento de dardo, que é o mais diferente assim da dinâmica, né? Nós temos o dardo, né? Não é igual a vara do salto, é um pouco menor. Se não me engano, tem por volta de 2,3 metros e 30, por aí, de comprimento, né? Tem uma diferença de, eu acho que uns 10 metros, de uns 3 metros de um pro outro, do masculino pro feminino. Beleza? Enfim, isso não é importante saber o tamanho do dardo que o atleta vai jogar. Não faz diferença nenhuma. Beleza? Então, o lançamento de dardo é aquele como se fosse aquela lança de guerra, sabe? Que eles vão caça, que o índio usa para caçar, que antigamente, muito antigamente, né? Antigamente eu falei errado. Muito tempo atrás eles usavam para caçar aquelas lanças. Eles usavam isso para caçar e se tornou um esporte olímpico, né? Então, o lançamento de dardo, o atleta vai lançar o dardo mais longe possível da demarcação lá, já no campo, né? Já especificada pelos árbitros, né? Não pode cair fora ou dentro, como se fosse o beisebol que a gente teve aula, que a rebatida tem que ser dentro de uma zona, né? Mesma coisa de todos os lançamentos e o arremesso, beleza? Ele vai lançar esse dardo, porém, o dardo não pode cair chapado no chão. Ele tem que cair enfincando na areia, ou na grama, por exemplo. Entendeu? Se ele cair chapado no chão, não vale o lançamento. Perfeito? Então ele só vai contar o lançamento que acontecer que o dardo finque no chão. Aí vão contar a distância e vai valer a distância mais longa. Perfeito? Não tem mistério nenhum. Vocês pesquisem aí, façam a pesquisa de vocês segundo as alternativas que eu coloquei aqui, né? Explicar a dinâmica de cada um. Usem minha aula, o que eu falei, o que vocês entenderam, vocês colocam no papel. Bem simples, pessoal. Bem tranquilo. E responda essas 3 perguntas aqui, perfeito? E temos também, eu dei uma sugestão para vocês que vocês podem utilizar o site da Confederação Brasileira de Atletismo para usar essa resposta, que é um site mais oficial. Mas tem vários sites na internet que falam sobre atletismo, porque é uma matéria muito importante para a gente dar na educação física, beleza? Por favor, não copiem só por copiar. Entendam como é que funciona, que é mais fácil para a gente corrigir, para a gente trabalhar. Beleza, pessoal? Aí, viu? Ó, novo vídeo com 14 minutos agora, hein? Um grande abraço para vocês e até a próxima.